Quero convidar você a abrir sua Bíblia em João, Evangelho segundo João, capítulo de número 17, dois versículos, o 8 e o 14. Deixa eu tirar um pouquinho de ganho aí, tirar um pouquinho de ganho no microfone, que eu acho que está dando um pouquinho de microfonia, vê aí. João, capítulo 17, acho que deu. João 17, 8 e depois o 14. Jesus disse: porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. O 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Notem, irmãos e irmãs, que por duas vezes Jesus afirma, ao estar orando ao Senhor, ao estar talvez ali, eu costumo dizer prestando conta, mas dando um relatório da sua missão, logo antes de ele ir para o Gólgota, ser preso, passar pela paixão, morte e ressurreição, ele está dizendo para Deus que a tarefa que ele teve com os seus discípulos foi bem sucedida. E passava pela palavra, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. Então a gente percebe que precisa haver uma sintonia, entre aquilo que a palavra do Senhor anuncia e a nossa aceitação. E verdadeiramente conheceram que saí de ti. Olha de novo, a palavra revela as coisas sobre Jesus. Se não conhecermos a palavra, pouco saberemos de Jesus e daquilo que de fato Ele é para nós e pode fazer por nós. E creram que tu me enviaste. Como crerão se não há quem pregue, disse o apóstolo Paulo certa vez. Eu lhes tenho dado a tua palavra. Eu lhes tenho dado a tua palavra. Irmãos e irmãs, isso deixa claro para nós que a palavra de Deus precisa estar em nós. Eu sei que é difícil. Eu sei que cada vez mais o mundo põe a gente na correria. O mundo está o tempo todo dizendo que nós temos que fazer tantas coisas, dar conta de tantos compromissos. São tantas as situações hoje que a gente precisa estar inseridos nelas. E eu já vivi em algumas metrópoles, como Belo Horizonte, São Paulo, Vitória, hoje aqui em Brasília. E quanto maior a cidade, é incrível, Quanto mais recursos tem a cidade, quanto mais abundante ela mais ela exige da gente. Menos tempo a gente tem para conversar coisas da vida, menos tempo a gente tem também, inclusive, para estar na casa do Senhor. Eu pastoreei igrejas do interior e há uma diferença muito grande. Parece que, como no interior, o pessoal sai mais cedo para casa, não tem tanto trânsito, 18 horas está todo mundo em casa, a não ser aqueles que trabalham nas grandes empresas, que tem pouquíssimas na cidade. A verdade é que grande parte da população, às 18 horas, está em casa. E se você então fizer, por exemplo, culto todos os dias, o pessoal vai à igreja. Porque também no interior o pessoal é mais acostumado a sair, é menos acostumado a sair de casa, a frequentar restaurantes, tem poucos lugares para ouvir, para ir ao teatro, para ir ao cinema, para fazer outras coisas, para além do trabalho.
Mas nas grandes metrópoles a gente separa 2 dias na semana para nos reunir. É assim nessa correria mesmo. Mas a gente precisa se perguntar o quanto de fato nós vivemos o reino de Deus. O quanto de fato a palavra de Deus está em nós. O quanto na nossa vida a gente consegue mesmo então, nessa vida, né, de tantas atividades, de tantas coisas, o tempo todo também está dizendo assim, nós estamos em Cristo. A palavra de Deus está em nós, ela nos guia cada pensamento, ela nos guia cada ação, cada decisão que a gente está vivendo. Porque senão, pouco de Deus a gente vai ter. Pouco em Cristo creremos. Alguma coisa pra gente jogar por. Porque não há como estar em Cristo Jesus se nós não conhecermos a palavra de Deus. Nós vamos observar inúmeras vezes que todas as respostas que Jesus dá às pessoas, Ele dá as respostas considerando a palavra de Deus, aquilo que o Senhor lhe revelou. Todas as suas respostas são fundamentadas naquilo que o Senhor o revelou. Ele disse isso aqui, eu lhe tenho transmitido todas as palavras que me deste. Não havia nada mais importante em Jesus do que transmitir aquilo que Deus havia lhe dado como missão. Ele diz, eu transmito todas as palavras que me deste a esses que eu estou preparando. Então a gente percebe que aqueles chamados de 12, aqueles que depois foram fundamentais para a expansão do Evangelho, aqueles 12 que estiveram com Jesus constantemente, puderam ouvir dele durante 3 anos, muito da palavra do Senhor, de fato, quando dependeu deles, eles estavam preparados para disseminar o Evangelho de Jesus Cristo. A gente pregou semana passada também, que quando Barnabé chegou a Antioquia e viu aquele povo cheio do Espírito de Deus, mas de pouca palavra, de pouco conhecimento, porque se o Espírito ele é sujeito ao profeta, se o profeta não tem a palavra de Deus, o Espírito pode ser manipulado pelo profeta para que outras coisas aconteçam. Por isso que durante um ano inteiro, vai dizer lá em Atos capítulo 11, durante um ano inteiro, Paulo e Barnabé ensinaram diariamente, todos os dias, a palavra do Senhor àquela igreja. E o fruto disso é que aquela igreja se tornou apaixonada pelo Evangelho. O fruto disso é que do meio daquela igreja saiu, os recursos para que as viagens do apóstolo Paulo pudessem serem feitas. Daquela igreja, a paixão pela palavra e pelo Evangelho sustentou as grandes missões para que chegassem até a Europa. Portanto, não foi Jerusalém que disseminou a palavra, mas foi de Antioquia. Sabe por quê? Minha suspeita é que aquele ano, todos os dias, ouvindo a palavra de Deus, todos os dias se debruçando sobre as Escrituras, empoderou, apaixonou aquela igreja. A palavra de Deus passou a estar dentro deles. A palavra do Senhor passou de fato a conduzi-los. Aquilo que nós lemos no Salmo 119 se tornou uma realidade na vida da igreja de Antioquia. Paulo também, certa vez, instruiu a Timóteo, dizendo: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligentes com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim
salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. 1 Coríntios 4, de 13 a 16. Aplica-te ao ensino, aplica-te à palavra, aplica-te a aprender a doutrina, aplica-te a, mediante a palavra profética que recebeste, conduzir sua vida e seu ministério. Eu estou convencido de que ninguém pode, de fato, andar como Deus espera, como Jesus nos mandou andar, se nós não estivermos amparados, alicerçados, dedicados à leitura da palavra de Deus. Não é à toa que em todas as igrejas há espaços para estudo da palavra. Não é à toa que todos os pastores, e se você não vir que todos eles façam isso, incentivam a prática da leitura, a prática da devocional da palavra de Deus todos os dias. Como que a gente quer ser sustentado? Como que a gente quer ser alimentado? Como que a gente quer ter resistência ao mundo? Como que a gente quer ter uma palavra para o mundo, se a gente não aguardar em nosso coração? Se na hora que o Espírito Santo quiser te usar com poder, ele olhar para você e não ter o que usar, não ter de onde tirar. Porque se o Espírito está sujeito ao profeta, isso significa que o Espírito Santo não pode usar você, a não ser a partir do seu conhecimento da palavra, ele pode te dar o discernimento a partir do conhecimento da palavra, ele pode te dar o poder a partir da palavra de Deus que está em você, que conduz a sua vida, a partir da coerência da sua vida. Coerência com a palavra de Deus. Por isso o conhecimento é matéria-prima da revelação. É outro ponto que eu quero destacar nessa noite. Se a palavra não estiver em você, se você não se esmerar ao estudá-la, ao refletir sobre ela, a tirar tempo para aprender das coisas de Deus, você não vai ter revelação nenhuma. Porque a revelação é a inspiração do Espírito Santo da palavra de Deus que está no seu coração. Como você vai ter revelação se o seu coração não é nutrido pela palavra? Toda revelação é aquele conhecimento que nós, porque conhecemos, nós somos capazes de nos inspirar e diante do desafio que a gente tem, ter a melhor palavra, ter a melhor saída, ter a melhor solução, o melhor conselho. Revelação significa aquele momento em que a palavra de Deus se torna vida em você e ela traz uma verdade para o momento e para a ocasião. Revelação significa que aquilo que a Bíblia não tratou, porque no tempo dela, as experiências e os testemunhos não lidavam, e hoje nós vivemos um tempo de tecnologia, de grandes inovações, que a Bíblia sequer disse algo a respeito. Mas, no entanto, nós precisamos responder a essas coisas. Como que nós vamos ter revelação se a gente sequer se nutre ou conhece a palavra de Deus? Como nós teremos a revelação se quando estivermos lá liderando as nossas células e alguém trazer ali um problema da sua vida real, concreto, uma necessidade, e a gente não está nutrido da palavra de Deus, e a gente não tem a boca, como o Espírito Santo vai poder usar a gente? Para a gente, portanto, levar a revelação que traz a libertação. Irmãos e irmãs, portanto, se nós hoje em nossa igreja temos não tido espaço da escola dominical, é mais um alerta para que você durante a semana medite na palavra de Deus em sua vida. Para que você, dentre todas as suas atividades, possa responder a si mesmo: qual o tempo que eu separo para estar com o Senhor, ouvindo-o pela sua palavra?
Porque eu te digo, pouca sustentação você terá quando vier os desafios. Poucas respostas você terá quando vierem as questões da vida, os questionamentos e as dúvidas das outras pessoas acerca de Deus e acerca até do seu poder. Pouca serventia você terá ao Espírito Santo se você não estiver devidamente preparado na palavra para dar razão da esperança que é em nós, como diz Pedro. E eu preciso perguntar quanto tempo você tem se dedicado ao estudo da palavra para que você se torne alguém hábil, capaz de fato viver e responder às pessoas e aos desafios da vida, quanto aos dilemas que ela traz, as perguntas e as necessidades que as pessoas têm. Melhor do que apenas poucos espaços no contexto da igreja, como um sermão e até mesmo num espaço de escola dominical, se tivéssemos ali 1 hora de estudos, o melhor é andar dia a dia com a palavra de Deus. Nossas memórias são fracas e quanto mais esse tempo passa, mais fracas ainda, porque exercitamos menos. Se eu perguntar a você assim, diz aí de cor 5 números de telefones que você sabe, poucos de nós vai saber, porque já está pronto, né? A gente acessa na agenda do celular. Antes a gente tinha que guardar na memória os principais números, né? De familiares, de pessoas e instituições importantes. Hoje não precisa. Uma simples pesquisa, né? Num computador que está em suas mãos, chamado de celular, que pouco uso tem como telefone, mas muito como, né, um computador, vamos dizer assim. Você tem acesso a informações infinitas. Se a palavra de Deus não estiver no nosso coração, eu digo a você que somente rapidamente buscar textos bíblicos não será suficiente, porque primeiro ela precisa estar em você, para depois ela fluir de você. Jesus nos ensinou que Ele é uma fonte de água viva, e Ele nos ensinou que uma vez essa fonte dentro de nós nos tornamos fontes de águas vivas a jorrar. Mas como seremos fontes de água viva a jorrar se a fonte não está dentro de nós, se nós quisermos simplesmente tomar mão dela quando acharmos que precisamos de um versículo ou outro? Se fizermos aqueles antigos jogos, né, ou gincanas a respeito da palavra, quantos estariam aptos a responder? É preciso que nós leiamos a palavra, e hoje há tanto espaço para isso. Você pode tê-la em mãos o tempo todo, hoje no aplicativo, olha que coisa importante, não é? Mas é preciso que ela saia do aplicativo e venha para o seu coração, porque a letra pela letra mata. Simplesmente ter um conhecimento sem a inspiração do Espírito de Deus não é suficiente. Por isso que simplesmente lançar mão de um texto, né, de última hora não é suficiente para que de fato o Espírito Santo te use, porque primeiro precisa estar em seu coração, mudar a sua vida, fazer parte do seu testemunho, da sua dinâmica diária, para poder tocar as outras pessoas, porque a palavra de Deus é viva. Um último item que eu quero trazer é que Jesus também, a respeito da palavra, traz algumas orientações bem práticas para o nosso dia a dia. Primeiro, a palavra precisa estar em nós, depois ela tem que ser revelação em nós, e por último Jesus vai demonstrar isso a respeito da sua palavra, do seu fundamento para o nosso conhecimento e ensinamento no dia a dia. Lá em Lucas 9, versículos 53 a 56, Jesus fala assim:
A palavra diz assim: e ele enviou mensageiros para que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandes descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Olha, de repente, em nome de Deus, nós temos 2 discípulos aqui, que estão querendo matar toda uma aldeia. Senhor, manda fogo do céu para consumir essas pessoas, porque elas estão ultrajando o Senhor. Não tinham discernimento, não sabiam interpretar as Escrituras. Tem muita gente que faz isso hoje. Tem muita gente hoje que, em nome da Bíblia, está defendendo a morte das pessoas, porque elas também ultrajaram alguém. Tem gente que quer que as pessoas sejam consumidas em uma instituição, prisional, que a gente sabe quando a gente assiste filme, que a gente sabe quando a gente vai lá, porque Jesus mandou a gente visitar presos, e eu estipo diversas vezes. Gente, lá não se ensina nada, lá não se recupera ninguém, lá não se leva a vida para ninguém, lá só se destrói, só vai matar, e só vai fazer com que as pessoas ainda se revoltem mais, só vai fazer então com que as pessoas desaprendam mais, e o sistema, uma hora, por estar lotado, por não dar conta da maldade e do pecado do homem, vai soltar essas pessoas piores ainda. Isso vai trazer mais ódio em nosso coração, mais desprezo por essas pessoas, mais distanciamentos dela da sociedade. Isso só vai trazer mais e mais prejuízos, entendem? Quando nós agimos como o mundo, nós não salvamos as pessoas. Quando nós agimos como o pensamento do mundo, só trazemos mais destruição, porque um abismo chama outro, porque um pecado não pode gerar vida. Jesus está dizendo para aqueles 2 discípulos: vocês têm que mudar a mentalidade de vocês. Só porque eu fui ultrajado, só porque essas pessoas entenderam que eu não estou trazendo bem, só porque elas não concordam com o que eu vou fazer, só porque elas estão me prejudicando, eu espero que vocês entendam, eu vim para salvá-las e não para matá-las. É difícil, eu sei. É difícil. Eu me lembro quando, em 2 ocasiões, uma delas, Deide e eu estávamos no dia anterior da nossa mudança. Entramos no banco, naquele tempo dos talões de cheques, pegamos 2 talões, estaríamos em viagem, precisaríamos de dinheiro, não tinha Pix, não tinha transferência online, ou você tinha espécie, ou você tinha o talão de cheques, que era o mais usado. Pegamos 2 talões, e a gente indo para casa, falou: deixa eu comprar uma tesoura ali na farmácia. E ao entrarmos naquela farmácia, ela estava sendo assaltada. E nós fomos assaltados, simplesmente arrancaram a bolsa dela e levaram tudo. E eu nunca tinha visto Deide ficar assim, tão furiosa, tão brava. Ela naquele momento estava igual a esses 2 irmãos aqui. Foi ultrajada, foi maltratada, esteve sob a mira de um revólver. Há pouco mesmo de um susto, levaram um tiro. E aí eu vi uma serva de Deus, num momento mundano, em que, por ser ultrajada, maltratada, ela confessou que desejou a morte daquela pessoa. É assim a gente, é desse jeito mesmo. Recentemente eu fui extorquido, porque a gente é bom, e às vezes os filhos das trevas, a palavra, são mais astutos do que nós, e nessas de querer ser bom, eu fui extorquido via WhatsApp, fui enganado, me levaram aí um dinheiro.
E recentemente levaram de um amigo meu bem mais do que levaram de mim. Outra pessoa boa, outro pastor. Porque usam da nossa boa vontade para nos enganar. Esses são os filhos do mundo. Mas qual é a nossa resposta? Do mesmo jeito que eles nos tratam? Essa deve ser a nossa resposta. Como seres humanos carnais é. Quando você der lugar ao ser humano carnal, nós vamos responder do mesmo jeito. Por isso que não podemos viver conforme a carne. Por isso que o Jesus, no final do versículo, está preparando os seus discípulos. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Irmãos e irmãs, de uma vez por todas, é preciso que nós nos posicionemos. Afinal, somos filhos da luz, somos filhos da palavra de Deus, estamos trazendo um novo reino, ou continuaremos nos comportando como o mundo se comporta, diante da sua justiça, diante das coisas que lhe são corretas, e ninguém te diria que você estaria errado, que ela estaria errada se ela tivesse condição, revidasse e matasse aquele homem. O mundo falava, você está com razão. A justiça diria, seria sob sua proteção. O segundo texto que eu quero ler, Marcos 12, 41 a 44, que diz assim: assentado diante do gasofilácio, que é esse coisinha que a gente tem aqui na igreja, onde as ofertas são depositadas, pouco uso hoje, né, com os aplicativos aí, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E, chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Vou fazer 2 aplicações equivocadas desse texto, para vocês perceberem quando a gente não se nutre da palavra, mas apenas da letra, causa grandes prejuízos. Hoje é dia de ensino, né? Então é por isso que a palavra hoje é de ensino. A primeira delas é que tem muita gente hoje, a partir dos púlpitos, ensinando as pessoas assim: quanto mais você depositar, mais você estará perto da sua bênção. Isso é um engano. Isso é fruto da mercadologia que nós vivemos no nosso tempo. Isso é um jogo de loteria. Isso é uma barganha com Deus. Deus não trata dessas maneiras as coisas. Deus não vai trazer a sua bênção pela quantidade de dinheiro que você deposita ali. Ele promete na palavra de Deus, né, que você será uma pessoa próspera, bem-sucedida no reino de Deus, por causa da sua fidelidade, por causa da sua generosidade, porque quando fazemos isso, nós estamos entendendo 2 coisas. Primeiro, que Ele colocou a tarefa da missão em nossas mãos, nesse mundo, e ela passa por recursos financeiros. Nós estamos aqui querendo trazer um projeto social para a nossa igreja, e sem o recurso financeiro, nós não compramos o tatame, e sem o recurso financeiro, nós não teremos condição de acolher devidamente as pessoas em nossa igreja, para que a gente possa trazer aqui, né, esse nosso evento social. Ponto. Sem o recurso financeiro, a gente não compra esses microfones. Sem o recurso financeiro, nós não mantemos esse templo aberto. Sem o recurso financeiro, a gente não pode ter um obreiro. Não tem jeito. Então, é a missão de Deus, ela passa por eles. Mas não se faz barganhando com Deus. E muito menos pensando em tornar a igreja rica. O grande mal da Idade Média foi a igreja se tornar rica, porque quanto mais rica, mais ainda ela queria possuir terras e possuir poder.
A gente sabe no que deu, basta olhar para a história. Esse texto, então, Jesus está dizendo o seguinte, é que a gente, né, a segunda aplicação errada que eu gostaria, então, de dar o exemplo aqui e fazer, né, é que tem pessoas hoje, por exemplo, que quando olha também, pensa que a quantidade do dízimo que entrega é maior do que a dos outros.